Beleza. Ok. Então, nós vamos estar falando sobre o 5º capítulo do livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, que fala sobre imaginação. E falar sobre imaginação não dá para a gente falar sem pensar nessa palavra que está na tela aí, ó. Imagem, ação. Imaginação, imagem, ação. Então, tudo se resume a isso. Como que eu estruturo uma imagem que eu tenho em ação? Esse é o grande foco de todo esse capítulo e de tudo que nós queremos estruturar. Nós vamos decorrer ao longo dessa mentoria sobre isso. Então, primeira coisa, tem uma frase no livro que me toca bastante e fala sobre isso, que diz que todas as oportunidades de que você precisa na vida estão esperando em sua imaginação. E ele diz, na vida. Todas as oportunidades na vida. E ainda completa dizendo, imaginação é a oficina da mente, capaz de transformar a energia mental em realização e riqueza. No caso aqui, ele está trazendo como riqueza, porque o livro fala sobre pense e enriqueça. Está falando sobre riqueza, mas isso serve para qualquer concretização que você queira fazer. Tá? Num objetivo, numa relação, em dinheiro, na sua espiritualidade, em qualquer dimensão física e extrafísica da nossa existência. Tá? Então, eu vou pedir para você que você olhe essa cadeira com atenção e veja todos os detalhes delas. O assento, os pés, tudo nela. Isso. E agora eu vou pedir que você feche os seus olhos, por favor. E tente trazer essa cadeira que você acabou de visualizar na sua mente. Talvez ela demore um pouco para vir, não precisa se preocupar. Só fique tentando imaginar essa imagem que você viu. Abra seus olhos mais um pouquinho e observe mais um detalhe. Observe algo que você ainda não observou nessa cadeira. O contorno dela, a cor, a curvatura, as pernas. E feche seus olhos mais uma vez, por favor. Isso. E traga essa cadeira no seu campo interno. Isso. Se você ainda não visualizou ela, abra e feche seus olhos de uma forma rápida, como se você estivesse piscando lento, olhando a cadeira. Olhe e feche. Olhe e feche de novo. E vá trazendo essa imagem. Quando ela estruturar no seu campo, você deixa seus olhos fechados. Quando ela tiver, isso. Agora faça esse movimento, se precisar, muito rápido, só abre e fecha. E foca na cadeira. Mantenha os olhos fechados. Isso. Se a imagem estiver aí, só me faz um sinal com a cabeça, assim, de sim. Isso, deixa ela aí. Mantenha o foco nela. Isso. Agora eu vou pedir que você olhe de olhos fechados para essa cadeira em cima dela. Mantenha os olhos fechados, olha por cima dela. E agora olha por baixo dela. Dá uma volta de 360 graus nela. Isso. Olha o pé dela embaixo. Isso. Ok. Respira fundo.
Isso, e vai abrindo seus olhos. Esse é o poder da sua imaginação. Você conseguiu ver a cadeira em cima e embaixo, não conseguiu? Apesar de não conseguir, de não ter visto ela embaixo nem atrás dela, não é? Esse é o poder da nossa imaginação, tá? Ok? Muito bem. Nós temos duas formas de imaginação, uma sintética e a outra criadora, ok? A imaginação sintética, ela nada cria, ela só combina aquilo que a gente já sabe, ela trabalha somente com aquilo que você aprendeu, né? É uma imaginação já estruturada, né? Então, nesse exercício é isso, uma cadeira, então eu sei o que é uma cadeira, eu olho e estruturo. Eu poderia pegar essa cadeira, colocar num outro lugar, né? Então, imaginar, tá minha sala aqui, então eu vou colocar o sofá para cá. Eu imagino, está estruturada. Essa é a sintética. É uma imaginação que a gente já tem, a gente só trabalha e reordena aquilo que a gente tem. Mas aquilo que faz com que a gente diferencie as coisas, que a gente avance e que a gente possa co-criar é a imaginação criadora. Essa está conectada com a mente infinita do universo, com a nossa mente finita. A nossa mente, a nossa imaginação, que vem da nossa mente, das nossas cognições, etc., ela é finita, mas existe uma mente infinita, que é a mente do Criador, em que a gente pode chamar de Yod He Vav He, de Jeová, de Ahavé, de Deus, de alguma coisa, algo ou alguém, não importa. Isso é o menos importante nesse momento, né? Mas o fato é que essa imaginação criadora, ela está ligada a essa mente infinita. E isso está diretamente ligado à primeira lei hermética, ou o primeiro princípio hermético. São 7 princípios herméticos. Nós não vamos entrar neles neste momento, que não é o foco. Em outro momento eu posso dar uma mentoria em relação a isso, mas o princípio hermético, o primeiro princípio hermético diz que o todo ele é mental. Portanto, o universo é mental. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, tudo aquilo que a gente está vendo, essa caneta que está na sua mão, certo? A cadeira que você está sentada, isso foi imaginado por alguém antes de se tornar realidade. Tudo nasce no nosso campo da imaginação, antes de se tornar realidade. Esse é o poder da imaginação. Ou seja, tudo que está estruturado nesse mundo, em outros mundos, em outros planetas, outras galáxias, outros universos, foi estruturado na imagem e na mente de Deus, tá? Que está conectado com outro princípio, que é o que tudo que está em cima está embaixo e vice-versa pelo milagre do Uno. Tudo se replica, há uma correspondência, né? De sistema. Bom, então é só a gente pensar um pouco a respeito de um espetáculo de teatro. Um diretor, o que ele faz? Ele cria na mente dele primeiro uma ideia do que ele quer como um espetáculo. Ele já tem isso na cabeça dele. E a partir daí, ele começa a criar e colocar isso em cena. Então, aquilo que a gente vê em cena é a realidade? Não. A realidade está na cabeça dele, que só foi transportada para a cena. E, ao mesmo tempo, sim, porque aquilo se torna a realidade daquelas pessoas que estão em cena. Mas aquilo nada mais é do que uma projeção do que está na cabeça do criador daquela obra. Aqui é a mesma coisa de uma forma mais simples. Então, nós temos a oportunidade, a partir da nossa imaginação criadora, ou criativa, né, entrando em contato com essa mente superior, em co-criar as coisas que a gente quer. E não simplesmente ficar à deriva e como meros atores de uma mente que criou isso daqui. A gente pode co-criar dentro desse próprio universo. Tá? Como? Com o canal intuitivo. Acessando o canal intuitivo. Qual é esse? 6º, 7º, 8º sentido, né? Que vai nos inspirar, vai dar pressentimentos para a gente, né? Nesse lugar. Então, esse lugar faz com que a gente acesse o subconsciente coletivo,
Porque são ondas, como isso que nós estamos aqui. Nós estamos conectados por ondas. Você não está na minha frente, eu não estou na sua frente. São ondas. Então, a nossa onda de imaginação, nossa onda mental, ela faz com que a gente se conecte com todo esse universo, né? Bom, então, só que tem uma pegadinha. Ele só funciona quando a gente trabalha de forma acelerada e com forte desejo. Essa é uma pegadinha, né? Não adianta eu ficar só de vez em quando, uma semana sim, uma semana. É como a gente se graduar em algum lugar. Eu preciso estar o tempo todo estudando para que eu possa ir progredindo. Então, a partir do momento que eu tenho uma imagem estruturada, que eu sei aonde eu quero ir, a minha imagem está estruturada, eu preciso fixar essa imagem. Eu preciso o tempo todo estar pensando nessa imagem, visualizando ela como essa cadeira, o tempo todo. Eu durmo pensando nela, eu acordo pensando nela, eu crio gatilhos na minha casa e nos meus hábitos para poder estar pensando nela, tá? E com um forte desejo, eu traduzo aqui em vontade. Não há nada que a gente faça antes de ter vontade. Ah, eu não quero ir tomar banho, não estou com vontade de tomar banho. Aí você vê a pessoa aí tomando banho. Você pergunta para ela, mas você não disse que não estava querendo tomar banho? Como é que você está indo tomar banho? Eu não quero tomar banho, mas eu quero estar limpo. Eu tenho vontade de estar limpo, cheiroso, etc. Certo? Então, sempre tem uma vontade por trás. Essa vontade precisa ser muito forte, muito forte. E essa imagem estruturada. Ponto. A partir daí, a coisa começa a desenvolver. Tá? Isso é como desenvolver um músculo. Como desenvolver um músculo? Precisa treinar todos os dias para que ele possa ser desenvolvido. Então, estimule a imaginação, né? E planeje, né? Por que a gente não consegue? Porque há um bloqueio e uma inação. Esse bloqueio, normalmente, ele vem da nossa infância. Da nossa infância. Porque até 4, 5, 6 anos, a gente está solto e o céu é o limite. Né? A gente, com uma caneta, faz um foguete, né? E se diverte pra caramba. E aí chega um momento que você tem que fazer isso, você não pode fazer isso, faça assim, não faça assim. Isso vai bloqueando e vai estruturando a gente para nossa imaginação sintética. Fica aquilo ali, a gente bloqueado. Então a gente precisa desbloquear. Mais para frente eu vou estar falando um pouco sobre esses desbloqueios e precisa entrar em ação, colocar essa imagem em ação, né? Sair da inação, né? Então, começar a imaginação sintética, né? E isso precisa estar apoiado num planejamento. Isso é o capítulo 6 desse livro, mas, enfim, é um planejamento. Eu tenho uma imagem estruturada e, a partir daí, eu começo a imaginar também o meu planejamento. Nós falamos disso outro dia. Planejamento curto, médio e longo prazo, daquilo que eu dou conta, tomando cuidado com a síndrome do perfeccionismo, senão a gente não sai do lugar, certo? Então a gente tem que sair do lugar, né? Então escrever esse desejo e planejar ele, essa vontade e esse desejo, né? Muito bem. A natureza, né, conta-nos o segredo da fortuna. Então diz lá no livro, a Terra, cada uma das bilhões de células individuais do seu corpo, cada átomo de matéria, e tudo é feito de átomo, tudo nesse universo, tudo, absolutamente tudo, seu corpo, a parede que você está, a cadeira que está sentada, o ar que você está respirando, Marte, a outra galáxia, tudo é feito de átomo, né? Começaram de forma intangível de energia. Tudo começou de uma forma de energia intangível, ou seja, não visível, né? Nessa imaginação. Então, desejo é impulso do pensamento, a vontade, essa vontade mesmo, né, inerente, de falar assim, eu descobri, é isso aqui que eu quero, né? E aí, a partir daí, é o que eu falei na outra mentoria. Enquanto tem as escolhas, beleza. A partir do momento que eu tenho a decisão, acabaram as escolhas. As escolhas têm que sumir, né? Bom, tudo são formas de energia, assim
foi criado o planeta e todo o universo. E diz lá Hermes, o que está em cima é como está embaixo e vice-versa pelo milagre do Uno. Uma galáxia nasce exatamente como uma rosa nasce, ou vice-versa, né? Nosso sistema solar é como um átomo, tem o seu núcleo e os elétrons são os planetas girando, né? Então a gente tem uma série de correspondências do que está em cima como está embaixo, do que nós estamos vendo aqui para o microcosmos dentro do nosso corpo. É exatamente o que está acontecendo aqui e assim por diante. Há uma correspondência, né? Ideias transformam-se em fortunas, né? Então, o livro traz duas histórias que são interessantes. A primeira história é de um médico que encontra um comerciante, vai no comércio dele e convence ou oferece algo para esse comerciante e ele resolve comprar por $500, né? E o que era isso? Era um tacho. Sabe o que é um tacho? Um tacho, né? A molecada hoje não sabe o que é tacho, né? Enfim, um tacho, uma pá e uma fórmula, um bilhete com uma fórmula, em que, segundo o médico, não servia para nada, que para ele, como médico, aquilo não servia, né? E esse homem comprou por $500 aquilo e se arriscou, porque não existia nada ali. Existia só um tacho, uma pá e uma fórmula que para o médico não funcionava, para ele não funcionava, né? Então, o que esse homem comprou na realidade? Ele comprou uma ideia, ele comprou algo que poderia vir a ser. Vir a ser. Qual a identificação disso com a World Venture e com as coisas de como ela nasceu? Eu já vi várias histórias, escutei agora do Troy Brown, né, que estava em Florianópolis. Pô, eu fiz uma primeira reunião na World Venture, dizendo ele, tinham 500 pessoas. E o Wayne falava a respeito das Dream Trips, falava a respeito da maravilha que ia ser, e etc. E em um determinado momento eu perguntei, tá, e quais são as Dream Trips que existem para que a gente possa estar fazendo e experimentando? Ele falou, não, ainda não existe Dream Trip nenhuma. Nós estamos falando de 14, 13, 14 anos atrás. E esses caras compraram o quê? Uma ideia. Uma ideia eles compraram, né? Que está aí, realizada. E o que está acontecendo no Brasil hoje? A mesma coisa, nós estamos abrindo o mercado. É como se a World Venture não existisse. E a gente está tendo que desbravar, somos pioneiros. Só que já com suporte que eles não tinham. Eles tinham o suporte do N, né? Que suporte, né? Mas enfim, mas não tinha nada estruturado. A mesma coisa, nós estamos tendo que estruturar uma ideia, né? Aqui. Bom, esse homem, ele comprou e ele fez com que esse jarro virasse um pote de ouro, né? Ele leu a fórmula, colocou a fórmula em ação e acrescentou um ingrediente nessa fórmula, né? Com isso, o que ele fez? Ele gerou bilhões de consumidores, gerou fortuna para outras pessoas, juntou milhares de pessoas, juntou mesmo em casamentos e etc. Criou e patrocinou e patrocina várias universidades. Essa é uma história real, tá? Não é um conto da carochinha, né? Então, qual é esse ingrediente, né, que ele colocou? O ingrediente é esse aqui, ó. E sabe o que ele produziu a partir desse ingrediente de imaginação? Isso aqui, ó. A Coca-Cola. E ficou milionário. E não só milionário, ajudou milhares de pessoas, porque isso se espalhou para o mundo inteiro. E várias pessoas puderam vender, etc. Bom, isso é um veneno hoje, a gente sabe disso. Tem quase meio copo de açúcar em cada garrafa, etc. Esse não vem ao caso. O que importa é a imaginação a partir de algo que parecia que não era nada, né? E ele fez com que isso virasse tudo. Então a gente precisa abrir a nossa imaginação. Uma outra história que ele traz
é de uma pessoa, também é verídica, que ao estudar viu que o colégio tinha uma série de falhas e ele queria corrigir essas falhas. Ele queria criar um novo colégio. E ele se tornou obcecado e tomou uma decisão de fazer isso. São duas palavras importantes: obsessão e decisão. Às vezes, a obsessão ela traz reflexos à nossa volta. Amigos se afastam, cônjuges não entendem, passamos por separação. Eu acabei de passar por uma separação, né? E parte também tem uma ressonância por conta disso. Enfim, coisas mudam, porque as pessoas pensam que você está obcecado e acham que isso é ruim, né? Que você está maluco, exatamente, né? Mas é isso, né? Isso precisa se tornar o ar que você respira. Isso precisa estar o tempo todo para que isso possa estar sendo engendrado. Esse cidadão fez isso, tomou a decisão, mas ele ficava rateando. E num dia ele tomou uma decisão. Ele falou: eu vou fazer 1 milhão em uma semana. Ele acordou um dia e falou: eu preciso de 1 milhão para montar esse colégio e eu vou fazer esse 1 milhão, vou buscar esse 1 milhão nessa semana. E aí, pensando, ele decidiu fazer um sermão. Ele era um bispo, não era bispo, padre, um pastor, isso. E aí ele decidiu fazer um sermão em que ele iria pedir esse dinheiro para as pessoas para poder montar esse negócio. E ele foi, estruturou um discurso, demorou, na realidade, 2 anos ele estava escrevendo esse discurso, aí terminou na madrugada. E quando ele foi para o sermão, ele esqueceu o discurso em casa. E aí teve que fazer de improviso, né, o discurso dele. Quando ele terminou, um homem levantou, foi até ele e disse: você me tocou e você vai ter seu 1 milhão. Você me procura no meu escritório. E assim ele criou, né, o Instituto Tecnológico de Iolins, né? Então, o poder da decisão, de você estar realmente direcionado e obcecado por aquilo, determinado a fazer aquilo. Isso é muito importante, tá? Propósito definido mais plano definido é igual sucesso. Propósito definido mais plano definido é igual sucesso. Então, a conclusão é que riqueza vem, se é que vem, em respostas às exigências definidas, né? Então, e eu coloco mais uma palavra aqui que é urgência. Urgência, comprometimento, né? E tempo. Dá tempo para que isso aconteça. Uma ideia é um impulso de pensamento que impele a ação pelo apelo da imaginação, né? Então, esse impulso, né? Ideias vendem. Ideias vendem, né? O N vendeu, o outro vendeu o tacho. Ideias vendem. Então, quando a gente estiver apresentando, a gente está vendendo uma ideia que é nossa. Se a gente não estiver empolgado e não estiver imbuído e mergulhado naquilo, essa ideia não vai vender. As pessoas não compram a empresa, elas compram a gente e a ideia. Então, a ideia vende, isso precisa estar introjetado, isso precisa virar Niederland, um campo de sonhos para a gente, que a gente está falando de um sonho para a pessoa, estruturado. Muita gente compra títulos e não compra o conteúdo do livro. Livrarias perceberam isso em um determinado momento e os livros que eles não estavam vendendo, eles mudaram o título e aí passaram a vender. Então, as pessoas compram o título, o rótulo, né? Muita gente vai comprar vinho, compra o vinho pela garrafa, pela forma, né? Então, isso é a nossa estrutura humana, né? Não há preço padrão para ideias, né? Não existe isso, né? O céu é o limite nesse lugar. Quase todas as grandes fortunas começam o quê? Com um criador de ideias e um vendedor de ideias. Cria-se uma ideia, vende-se uma ideia. Se reunir e trabalhar em harmonia, isso, bingo. Então, a ideia já está criada pela Urvento, pelo N, etc. Nós precisamos vender essa ideia, unir, é isso. Só juntar essas duas coisas, pronto, está feita a magia. E uma outra fase do livro foi uma chance favorável que me deu a maior oportunidade da minha vida. Mais 25 anos de esforço decidido tiveram
de ser dedicado àquela oportunidade. 25 anos. Não é um mês, não é um ano, não são 2 anos. Nós precisamos sair dessa ilusão e parar de vender essa ilusão. Tem que ser claro, isso é o patrocínio responsável. Em dizer para a pessoa, isso aqui é possível. Se você não fizer nada, você vai ganhar quanto? Nada. Se você fizer o que você tem que fazer, você vai ganhar quanto? O céu é o limite. Né? Então, antes que houvesse tomar uma realidade. Quando a ideia foi plantada pela primeira vez na minha mente, por Carnegie, ela foi estimulada, cultivada e tentada a permanecer viva. Essa frase é muito importante para os downlines. Né? O que a gente faz a partir daí? Né? Então, estimular, cultivar e ficar tentando, atentando, estimulando. Né? Aos poucos, a ideia se tornou um gigante em termos de poder próprio e me estimulou, cultivou e me dirigiu. Né? A ideia são assim. Primeiro você dá vida, ação e orientação à ideia. Depois ela se torna o poder nas mãos e varre toda a oposição. Então precisa dar o alimento para esse lugar. Ideias são forças intangíveis, mas tem mais poder que o cérebro físico que as atingiram. Tem o poder de continuar vivendo depois que o cérebro gerador voltou ao pó. Aí, né? O Wayne fala sempre isso. Eu estou criando uma estrutura para que fique como um legado quando eu for embora. Não para que eu gere fortuna. Tem nada a ver com isso. Né? Bem, o livro traz alguns pontos a fixar do que a gente já passou. Né? Então, você pode usar a imaginação sintética e criadora, né, com prática, e fazê-las de uma forma unindo as duas para que possa ter um potencial. Imaginação é o ingrediente que falta e muitos fracassos, né? Não significa que o fracasso seja ruim. Tem um vídeo meu falando sobre o fracasso, o poder do fracasso, né? Que está no meu Instagram, né? Então, um sucesso é feito de vários fracassos. Então, o catalisador de muitos sucessos, né? Então, Candler não inventou a fórmula da Coca-Cola, forneceu a imaginação que transformou a fórmula numa fortuna. Né? Dinheiro ilimitado o aguarda se você desejar em quantias definidas, com um propósito definido. Então, eu quero tanto e tanto tempo, né? Definido, né? E apoiado pela sua imaginação desse lugar. Esse princípio garantiu milhões de dólares a muita gente. Né? Muitas fortunas esperam ser feitas com uma simples ideia. Veja como você pode ganhar milhares ou milhões, mesmo sem um plano original, encontrando simplesmente uma nova combinação. Né? Bem, minhas considerações finais aqui. Aí eu pergunto para você, o que você está vendo aí? Estou vendo um ponto. Isso, um ponto, não é? Isso que a gente vê, um ponto. E a tela branca, não é? Também faz parte, né, da figura. E o que está além do monitor que você está olhando, não faz parte? Sim. Percebe como amplia a visão? E o que a gente faz, o que acontece com a gente fica o tempo todo olhando para um ponto. Sim. E Esse fixado, é o ser humano. e fixado num problema. A gente fica fixado no não posso, não dá, não há jeito, ao invés de estar como posso, de que forma eu vou conseguir. Esse é o poder da imaginação. É sair do ponto e ampliar, 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 ampliar. Tá? Verdade. Técnicas para estimular. Então, nossa oficina é a mente. Essa é a oficina. Né? E a gente precisa olhar o que a gente está moldando, dando forma. Então, molde, deforme e coloque em ação aquilo que você realmente quer. Tome a rédea dos seus pensamentos e da sua imaginação, para que você possa estar progredindo. Voltar aqui, nós temos...
Pare de usar a imaginação contra você. Observe o que você tinha 1 ano atrás, o que você tem agora. Quanta coisa você criou, né? Criatividade e imaginação é usada em seu potencial máximo até os 7 anos, nós colocamos. Então, todos nós somos criativos. É o resgate do poder da criação, do poder criativo. Resgatar esse lugar, esse é o lugar. Da imaginação criadora, né? Sair da imaginação só sintética. Ninguém pode ver o que você não é. Só vê o seu corpo. É isso que ele vê. Ele não vê o que você é. Né? Então, pare de olhar para o ponto. Pare de olhar para aquilo que está estruturado ali. Olhe para o que das infinitas possibilidades. Como resgatar esse lugar? Usando os seus sentidos. Quais os 5 sentidos? A hora que você for comer, né? Esteja atenta com o cheiro, com o odor, com o paladar daquela comida, com a textura das coisas. Então, ou seja, esteja atenta e estimulando todos os seus sentidos. Porque a partir do primeiro, segundo, terceiro, enfim, dos 5 sentidos, entrando em contato com eles, porque nós não estamos, a gente só está com a visão, a gente vai começar a acessar o 6º, 7º, 8º sentido e assim por diante. Olhe para uma vela, apague tudo, pegue uma vela e olhe para a chama dela. Isso vai fazer com que você estimule o seu 6º e 7º sentido. Expanda a sua visão no como posso, de que forma posso, tá? Jogue a sua âncora. Então, eu vou pedir que você deixe sua caneta agora e se posicione de uma forma confortável. Isso. Feche os seus olhos, por favor, físicos. Faça uma respiração profunda, por favor. Isso, e solta. E mantenha agora o foco na sua respiração, sem controlá-la. Deixa só o fluxo acontecendo normal. A gente respira 25.000 vezes ao longo do dia. Não precisa controlar, só presta atenção na sua respiração. Vários pensamentos vão estar passando. Pensamentos do que a gente falou agora, pensamentos do que vai vir a ser, do que foi. Tá tudo bem. Isso é porque você está viva nesse planeta e um dos nossos corpos é o corpo mental. Ele funciona. Se ele parar de funcionar, você não está mais aqui. A grande notícia é que você pode deixar passar, deixe esses pensamentos passarem. Você não precisa se agarrar a eles, deixa passar. E mantenha o foco na sua respiração. Abra seu campo e deixe que imagens venham para você do seu cotidiano, daquilo que você está vivendo hoje. Pessoas, locais, situações. Não há imagem errada. Procure sair do julgamento e só observar o que está vindo no seu campo. Pessoas, situações locais. Isso. Essa imagem que está aí estruturada vai ficando opaca e sem cor. E vai ficando craquelenta, ou seja, uma pintura que começa a trincar a sua tinta. Isso. Vem um vento muito forte e leva toda essa tinta, essa imagem, como se fosse folhas ao vento. E vem uma tela branca muito forte, muito intensa. Uma tela branca mais intensa, maior. Isso. Mais intensa, maior. Isso. No centro dessa tela está você, na sua melhor versão. Veja você na sua melhor versão. Observe a roupa que você está, o cabelo que você se encontra, a postura. Observe cada detalhe da sua melhor versão. Isso. Sinta no seu corpo físico a alegria, as sensações e as emoções de se ver na sua melhor versão. Observe as emoções que vêm, as sensações e os sentimentos. Fixe a sua consciência
nessa imagem agora e aperte a sua mão direita o mais forte que você conseguir. Associe esse apertão à imagem que você tem. E vai relaxando a mão. Isso. Desfrute um pouco mais dessa imagem. Respire fundo. E vai abrindo os olhos lentamente. Pare de carregar uma âncora dos seus sonhos. Pare de carregar uma âncora dos seus sonhos. Traga os seus sonhos da sua imaginação e leve essa âncora para longe. Você acabou de lançar uma âncora longe no mar. Longe, muito longe no mar. Isso é o que a gente chama de ancoragem. Cada vez que você imaginar essa imagem, você está aproximando o seu barco para o lugar da âncora que você lançou. Aproxime seu barco cada dia mais para esse lugar. Cada vez que você parar e olhar a sua melhor versão, você vai estar aproximando o seu barco para esse lugar. Aperte a sua mão e lembre da imagem, porque elas estão associadas no seu corpo físico. Cada vez que você apertar a mão direita, você vai lembrar dessa imagem. Quando você for dormir, lembre dessa imagem. Quando você acordar, lembre dessa imagem. Cada vez que você tiver dificuldades, pare, respire e lembre dessa imagem. Aperte a sua mão direita. Use o poder da sua imaginação.